se ela vai te procurar em breve para voltar, se tem sentimentos, o que passa na cabeça, no coração dela em relação a você. Lembrando que as cartas não é sentença, é uma ferramenta de conexão espiritual, a fim de nos trazer clareza de fatos, aconselhamentos, previsões onde muitas delas se confirmam, né, e revelações, sempre respeitando a espiritualidade. Então, o que for mostrado a mim, eu vou falar para você, tá? Acima de tudo, é uma mensagem espiritual. Bom, vamos começar então como que está a sua energia em relação a ela e a energia dela em relação a você. Bom, a sua energia vem a torre invertida e a energia dela vem a sacerdotisa. Bom, então, meu bem, olha, a energia do momento, tá? Aqui para você vem a torre ela vem invertida, tá? Então, é como se você tivesse assim resistente a esse essa separação, esse término, essa ruptura. Como se você estivesse relutando, adiando, tentando evitar um colapso, sabe assim? É como se as coisas vieram abaixo, mas você não quer aceitar, por exemplo. Você está resistente a essa mudança, a esse rompimento, tá? É como se para você não acabou, ainda tem, ainda dá, sabe? Nessa energia, tá? Você confirma para mim se tá falando com você, porque essa parte ela é muito importante, que é aqui que determina grande parte da tiragem sobre esse assunto de vocês. E já para ela vem a carta da sacerdotisa. Então, assim, o que eu posso falar que ela não está jogando limpo, ou ela está escondendo informações, não está revelando toda a verdade, está escondendo algo de você. Está se fazendo misteriosa, tá? A sacerdotisa, ela guarda segredos, tá? Então, de alguma forma aí, o que me parece que ela sabe que você não, de alguma forma, não aceita as coisas do jeito que estão, tá tendo uma resistência e por isso que ela tá escondendo algo, tá? Com medo que, de alguma forma, as coisas fiquem ruins, que você fique mal, que você descubra, tá? É nesse sentido, são as energias, mas o que eu posso sentir aqui para você, que de alguma forma você tá relutando, resistente a uma mudança, tá? E ela escondendo algo de você, tá? A primeira pergunta é se ela vai te procurar para voltar, tá? Como é uma pergunta bem objetiva, eu vou ver no baralho cigano. Olha, aqui vem a carta do caixão, as estrelas, a árvore, a lua, o chicote e a montanha. Deixa eu organizar aqui.
Falando bem assim, objetivamente, respondendo, né? Ela vai te procurar para voltar no momento, pro momento, algo rápido não. Eu não vejo essa procura, tá? Porque o caixão fala de um fim de ciclo, sim, tá? Por ter vindo aqui a montanha, o chicote, eu vejo uma instabilidade emocional nela, um certo bloqueio, existe um impedimento, tá? Como nós já vimos, a energia dela tá de mistério, tá? De esconder alguma coisa, esconder informações, tá? Então, eu vejo uma insegurança, tá? Nela e eu não vejo movimentação. Aqui, o caixão, ele sempre fala de um fim de ciclo, né? Poderia ser o fim do afastamento, né? Que isso vai, a distância vai chegar ao fim. Mas, analisando todas as cartas aqui, não é o que mostra para mim. Existe sentimento? Existe. Raízes profundas, querer o bem, tá? Mas aqui, olha, a lua, ela fala muito assim do oculto, né? Da noite que não se vê com clareza, de fantasia, de mistério, de ilusão. Então, de alguma forma, o que ela esconde causa uma certa agonia, um certo sofrimento, né? Então, existe uma barreira. As cartas mostram hoje para que ela te procure para voltar, tá? Não estou vendo num futuro longo, né? Para o futuro próximo, próximos dias, né? Ou até semanas, eu não vejo, porque a montanha sempre fala de um obstáculo grande. Não é impossível, mas a pessoa tem que querer. E eu não vejo aqui ela querendo no momento, tá? Tem um sentimento enraizado, tá? Mas existe algo aí que vamos descobrir, né? Se der o tempo certinho da gente ver a fundo o que é que ela está escondendo, porque isso não tá no pacote de perguntas, né? Digamos assim, tá? Então, a primeira pergunta, se ela vai te procurar para voltar, né? Não vejo essa procura acontecendo rápido, tá? Existe um sofrimento da parte dela por não estar sendo transparente com você. Talvez até medo que você descubra alguma coisa, por exemplo, tá? Será que é uma outra pessoa? Se existem sentimentos, tá? Vamos ver. Pegou a carta aqui. 2 de paus. Cinco de paus invertido. 9 de espadas. A carta da justiça invertida. 4 de espadas. E o 4 de ouros. Sentimento, o que né, ela sente hoje, né? Já esticando para o que passa na cabeça e no coração, o que ela sente. Olha, se eu falar para você que ela, né, que o que está à frente é um sentimento de amor forte, de paixão, não. Existe um apego, tá? Que vem sendo representado no 4 de ouros, um apego pelo que vocês viveram, tá? Pode isso se estender a questões financeiras, mas não é isso que a gente quer ver, é o que ela sente. Olha, ela
sente dúvida, tá? Essa dúvida é se joga limpo, se joga com clareza, se fala certas verdades, tá? Porque ela quer evitar conflito. E o que eu vejo é que ela, de alguma forma, se sente muito angustiada, tá? Eu sinto ela angustiada, tá? Então, hoje não está pulsando um desejo de volta, não está mostrando saudade, está mais mostrando medo de possíveis descobertas. Porque a justiça invertida que vem aqui é como se não tivesse agido de forma correta. Então, forma correta ou tivesse mentido, né? O justo não foi feito. A justiça invertida é o equilíbrio, né? E invertida é a falta desse equilíbrio, a falta de transparência, de falta de falar a verdade, de ações corretas, justas, tá? Então, é, mesmo ela dando um tempo de você que vem o 4 de espadas aqui, esse tempo de alguma forma causa muita angústia nela, porque ela não esquece de você, mas com receio, com medo das suas atitudes. Ela tem mais apego, tá? Como vem o 4 de ouros fala muito de apego material, né? Porque é naipe de ouros. Então, pode estar falando da situação financeira, por exemplo, do que você proporcionava, de uma qualidade de vida que tinha melhor ao seu. Apego de uma forma geral. Apego é diferente de amar, de estar apaixonado, né, de tesão, né? Ela é mais apegada ao que vocês viveram. Hoje ela sente mais esse apego, ela sente de alguma forma sente a sua falta, mas não é aquela coisa de estar sofrendo de amor, tá? Esse apego também pode ser apegada nos conflitos, caso vocês tiveram muitos conflitos. Caso houve situações que causaram sofrimento nela, em você, ela também está apegada muito é, no que foi ruim, né? Porque o relacionamento não é só tudo de bom, né? Toda moeda tem dois lados. Então, teve as fases boas, as fases ruins, as brigas. Ela tá olhando só para os conflitos, para as brigas, para as dores, sabe? É como se ela estivesse muito apegada no que causou, de alguma forma, trauma, dor. Então, isso tá à frente do sentimento, tá? E para fechar essa primeira pergunta, vamos ver o que está passando na cabeça dela, tá? Você vê que na pergunta rápida isso não dá tempo, né, de ver isso. E a pergunta completa eu consigo abrir mais cartas e mais além. E a pergunta super completa vai muito mais fundo ainda. Então, se você tiver interesse, né, até para saber o que ela está escondendo, você já fala para mim, tá? Que assim que eu terminar essa primeira pergunta, eu vou mandar o vídeo para você e continuar. Bom, o que passa hoje na cabeça dela? Quais são os pensamentos dela hoje em relação a você? Olha, 9 de espadas. Ela tá sofrendo. Saiu de novo, né? Porque esse baralho não tem a representação, mas o 9 de espadas a gente vê uma mulher, olha, sofrendo na cama, triste, sozinha, angustiada, deprimida, tá? Então, o que passa na cabeça dela é isso. Agora, na verdade, não é que ela está sofrendo, ela pode estar pensando que você está sofrendo, tá? Bom, 7 de copas, 4 de copas, 6 de espadas, 10 de espadas,
e a força. O que que ela tá pensando hoje em relação a você? Tá pensando que você tá sofrendo, tá? Isso é fato. E pelo fato dela pensar isso, ela também se sente culpada, tá? Ela pensa que você está pensando várias coisas sem ter clareza, tá? Ela de alguma forma está se sentindo muito culpada. O que realmente ela pensa que você está sofrendo, que você está tentando manter um autocontrole, que é a carta da força, está se segurando, por exemplo, para não ir atrás, para não dar o braço a torcer, né? Você está se segurando e sofrendo, porque vem aqui o 10 de espadas, que é uma carta de fim. Então, ela se sente culpada, tá? E acha que você tá imaginando muita coisa e acha também que é assim, que você tá esquecendo, por exemplo, das coisas boas que você tem, por exemplo, das oportunidades, da possibilidade, é como se você não merecesse ela mais. Você não merecesse ela mais, mas que você não se deu conta disso, tá? Então, ou seja, o que ela pensa hoje? Ela pensa que você tá mal, que você tá sofrendo, que você tá imaginando um monte de coisa, tá? E que você tá se controlando.